Ih, rapaz. E o Renato Gaúcho que foi chamado de pede demissão ao vivo na imprensa aí, na coletiva aí. Após a eliminação do Fluminense. Dizendo aí que saiu pra descansar, tava muito cansado. Então vou deixar pra vocês aí o vídeo aí rolando. Galera, lembrando que esse canal aqui tem o crédito da ESPN. E eu vou deixar o link aí na descrição. Então aqui é o seguinte, sobre o empate aqui do Fluminense aqui. Com certeza Renan Gaúcho tem que pedir demissão, porque muita gente tava falando, dizendo aí que ninguém entendia, que era isso, isso e aquilo. Então vou deixar o vídeo rolando aí, bora parar de enrolação. Galera, se vocês gostou do canal, curte, comenta, deixa o like aí. Vamos bater a meta de 100 mil inscritos, entendeu? Me ajuda aí a crescer o canal. Vocês que estiver assistindo aí esse canal aí, já se inscreva, já deixa o like, comenta muito, entendeu? E vamos sem enrolação e vamos pro vídeo. Renato Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. O Fluminense criou muitas chances no primeiro tempo, né? E no segundo tempo a intensidade, não sei se abaixou. Queria que você explicasse por que essa diferença tão gritante do primeiro para o segundo tempo e por que você optou por substituir o Hércules no primeiro tempo e não utilizar também o Lima no segundo tempo. Obrigado. Bom, quanto o jogo, você falou bem, nós dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não fez. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta a gente falar a mesma coisa que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre, é o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem é o treinador. Ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas daí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar o Hércules, tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que não aguentava ficar em pé. No segundo tempo, como eu falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado. Infelizmente, num contra-ataque deles, nós tomamos o gol de passe. Tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Ué, então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Pô, tá bravo. Então pronto, eu tenho 5 substituições. Duas eu tenho no intervalo do jogo. Boa noite, seria tudo para o Plus. Em cima disso, né, a gente não tem informações, a gente não sabe, e nem os torcedores sabem o motivo das substituições. Eu queria que você explicasse as outras alterações que você fez no segundo tempo. E você é um cara muito experiente, já está acostumado com tudo no futebol. A torcida virou canhão para você no final do jogo. Te chamou de burro, queria que você falasse sobre isso também. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado contra o futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada, dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina, algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu falei, deu uma entrevista, pode buscar uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo, acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou, tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas, ninguém é bom, quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim.
Então o futebol está caminhando para um caminho, está caminhando, nós já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, todos, jornalistas, jogadores, treinadores, torcedores, estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quantas substituições eu vou voltar? Saiu o Érico porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo porque não estava numa noite boa, coloquei o Cano. Segundo tempo, coloquei nós infelizmente tomamos o gol de empate, coloquei o Kennedy e o Keno. Jogadores do Keno, principalmente jogador do drible que abre defesa. Depois eu coloquei o Canal, já não aguentava mais, porque jogou na Argentina, jogou em Salvador, como jogou o Hércules, não aguentava mais, coloquei o garoto Riquelme, que é outro garoto do drible. Pensei em colocar o Soteldo, já o Soteldo está aqui, o meio ninguém gosta do Soteldo. Como eu falei para vocês, o futebol como o cara é titular da seleção venezuelana. O cara por onde passa é o cara que pediu, o único jogador que eu pedi para o Fluminense trazer foi o Soteldo, justamente que é o jogador que abre a defesa do adversário, 1-1. Ele entrou em 2 jogos, o Fluminense perdeu 2 jogos, as pessoas estão culpando o Soteldo. Onde nós vamos parar com o futebol? Onde nós vamos parar com o futebol? Não é aqui, no Fluminense, é em todo lugar. Em todo lugar. O treinador não tem mais paciência para essas coisas. Quando esses treinadores mais antigos pararem, aí de repente vocês começam a valorizar bem quem está começando com novas ideias. E aí vamos ver onde que o futebol vai parar. Volto a repetir. Grave bem essa entrevista que estou dando hoje. Eu já dei há 2 meses atrás. Daqui a pouco vamos reprisar minha entrevista. É bem que o Renato tinha. Hoje é de ninguém é bom. Infelizmente, meu irmão. Renato, boa noite. Ainda nessa linha das escolhas e... Bom, como você disse, da questão das informações, o Everaldo não faz um gol há quase 2 meses. E ele vem sendo mantido nesse time das Copas, no time titular, nos jogos mais importantes é ele que joga, apesar de não estar conseguindo contribuir com gols. Por que a decisão pela manutenção do Everaldo no time titular, apesar dessa seca de gols dele? Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que o treinador de futebol, ele tá no clube, trabalhando para pensar, e ele vai fazer a coisa errada? Eu vou explicar o que acontece com o Everaldo e com o Cano. O futebol hoje em dia tem uma bola parada, tanto ofensiva como defensivamente, que é importante jogadores que tenham um bom cabeceio. O Everaldo é um cara que não aparece para a torcida, mas ele aparece muito para o time. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Não está fazendo gols? Acontece, não está fazendo gol. Mas no geral ele contribui bastante. É um jogador que sabe fazer um pivô lá na frente. Ele tem as características totalmente diferentes das do Cano. No meu entender, o Everaldo, na minha opinião, ele se encaixa melhor no meu esquema de jogo. Simples, nada contra o Cano. Tanto é que quando você fala assim, o Everaldo joga as principais partidas das Copas. Principais partidas, eu acho que o principal campeonato que o clube disputa é o Campeonato Brasileiro. Quem joga o Campeonato Brasileiro é o Cano. Então deixa os dois jogarem. Põe os dois para jogarem. E torce muito, tanto um quanto o outro, faz os gols. Então essa é uma opinião. Agora, se o treinador começar a botar em campo toda vez que o torcedor quer um jogador, aí vai ficar difícil. Fica difícil o treinador trabalhar. Bem difícil. São escolhas. Escolhas que o torcedor gosta de um jogador ou outro. E o treinador vê o que é melhor para o clube. Eu, pelo menos, sempre vejo o que é melhor para o clube. Posso errar? Posso errar, sim. Eu sou humano. Mas é difícil. É difícil porque eu trabalho com jogadores no dia a dia. Eu sei a capacidade de cada um. Então, é uma opinião. Talvez o treinador tenha outra posição. Não sei. Renato. Boa noite, Gabriel Amaral, do Jornada Campeão 1902. Eu anotei aqui, então, para acabar não errando os dados. O Lanús tem uma folha, uma média ali, de folha mensal de cerca de 2,5 milhões de reais. A folha do Fluminense, mais recente divulgada, é de 20 milhões de reais mensal. Eles gastaram cerca de, também, 25 milhões de reais mensal em contratações. O Fluminense gastou nessa temporada cerca de 200 milhões de reais em contratações. Você já falou algumas vezes que tem muitos jogadores no elenco, precisando da mecânica dos jogadores jogarem.
A impressão que a torcida acaba tendo é que o elenco hoje ele tá inchado e é redundante em algumas posições também. Tem muitas opções para a mesma posição que acaba gerando redundância. E agora você não está mais em 3 competições, você está em uma, porque tem a Copa do Brasil, mas ela não vai ser como o brasileiro. Eu lembro das suas coletivas mundial, você destacava por várias vezes que a diferença financeira do futebol europeu com o futebol brasileiro para exaltar e para valorizar a vitória que o Fluminense está batendo. Não é muito pouco para um torneio onde o Fluminense tem uma diferença financeira bem grande em relação aos adversários que enfrentou. Cair nas quartas de final. Lá vem. Se você vai por esse lado aí, com todo respeito à tua pergunta, você pega hoje o Flamengo, Tá zangado. Palmeiras, mais 1 ou 2 clubes aí com dinheiro e deixa eles disputarem o campeonato deles. Rapaz, entendi. O Flamengo tem a ver com isso, gente. Bora lá. No Mundial, que você falou, citou bem, na hora do vamos ver, você viu o que aconteceu também, né? Então você pega um clube que tenha dinheiro, num campeonato longo, ou 2, 3, 4 clubes que têm dinheiro, pode ter certeza que esses 3, 4 clubes vão brigar pelo título. Mas não tem a menor dúvida. Pode perder um jogo aqui, empatar um jogo lá, perder outro jogo lá, mas no final das contas, são esses clubes que investiram muito que vão disputar o título. Só pode ser ver no Campeonato Brasileiro que acontece todos os anos. Vocês mesmo falam. Começou o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras são os favoritos para ganhar o título. Por quê, meu? Do nada. Botou o Flamengo no meio. Campeonato longo. Outros campeonatos, mata-mata, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, como aconteceu hoje. O problema da diferença de dinheiro. Até que hoje nós jogamos bem lá na Argentina. Jogamos melhor do que eles hoje aqui, nós perdemos o jogo. Fazer o quê? Eles tiveram duas oportunidades, fizeram gol. Nós tivemos algumas oportunidades, fizemos apenas gol. E eu costumo falar que futebol é na rede. Eles fizeram gol. Importava para eles e a gente só conseguiu fazer um. Infelizmente, nós empatamos e saímos. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite. Que o time jogava de 3 anos, vai ter intenção, segurar os jogadores em alguns momentos para ter o melhor time possível a cada rodada ou a cada fase de mata-mata. No sábado contra o Vitória, o Hércules jogou e o René também jogou. O Hércules, como se disse, não se aguentava em pé no intervalo e o René demonstrou muito cansaço também no final do segundo tempo. Queria saber se você se arrependeu dessas escolhas no final de semana e se pudesse voltar atrás, teria feito diferente, teria escalado o Fuentes, teria escalado o Bernal. O Fuentes jogou. Salvador quem jogou foi o Fuentes. Quem jogou foi o Canóbio. Cansou hoje também. Então, para você ver que alguns estavam falando, alguns gênios da internet, alguns gênios. O Renato está preocupado com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil, está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Eu nunca deixei o Campeonato Brasileiro de lado, até porque nós temos uma diretoria e um presidente que troca ideias com eles. Não vou passar pela minha cabeça. Então, até que hoje o Fluminense tem 2 jogos a menos que muitos clubes no Brasil e está com 31 pontos, está em oitavo colocado. Coloquei 3, 4 jogadores que vinham jogando e nós pagamos o preço hoje por causa disso, que descansaram. Justamente o Hércules foi um deles. O Canal no segundo tempo cansou bastante tanto correr. Justamente para dar atenção para o Campeonato Brasileiro também. Botei alguns jogadores que se sentem mais confortáveis de jogar praticamente a cada 3 dias. Eles nos ajudaram em Salvador. E nós ganhamos o jogo. Então, eu dei atenção para o Campeonato Brasileiro, como muita gente acha que eu não dava. O problema do futebol brasileiro é o seguinte, ó. Você tem 3 competições. As pessoas não querem que poupe um outro jogador. Aí começa a botar o jogador no campo, começa a estourar. Mas também está jogando a cada 3 dias, tem que poupar. É difícil. É difícil. Hoje em dia é difícil agradar todo mundo. Digamos que é quase impossível. Quase impossível agradar todo mundo. Renato, boa noite. Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. A Sul-Americana passou pro Fluminense agora com essa eliminação por Lanús. Domingo já tem um clássico contra o Botafogo. Você sempre falou que o Fluminense, esse time, está sempre no tiroteio por causa da quantidade de jogos no futebol brasileiro. É um adversário que o Fluminense não vence há bastante tempo. O que extrair dessa eliminação hoje da Sul-Americana
agora no Campeonato Brasileiro, pro Fluminense, de repente, voltar a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Obrigado. Como você falou, a gente da Sul-Americana, nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Agora é voltar às atenções, já que nós temos o brasileiro totalmente pro brasileiro. Agora a gente vai ter as mesmas condições que os outros clubes, que a maioria deles estão disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense fica se desgastando durante a semana, os clubes ficam esperando o Fluminense no final de semana. Agora pelo menos todo mundo vai se desgastar. A última aqui para encerrar, Renato. Renato, contra o Bahia na Copa do Brasil, o Fluminense estava em desvantagem, entrou com o Nonato, enfim, 3 volantes, e hoje também com a desvantagem você optou pelo Acosta. Eu queria perguntar por que hoje você resolveu iniciar com o Acosta e também a opção de tirar ele para colocar o Kennedy. O time ficou meio que sem uma armadura ali no segundo tempo, enfim, explicar isso aí. Hoje a gente precisa, o Lute está bem mais consciente das coisas do futebol brasileiro, dos companheiros conhece bem, da mesma forma que eu estou tendo todo o cuidado com o Santos. Inclusive, enquanto ele esteve em campo, ele fez uma boa partida. Na minha opinião, o Bahia é o melhor que o Lanús. Na minha opinião, pelo menos, é o melhor que o Lanús. Nós eliminamos o Bahia. Infelizmente, nós ganhamos pelo Lanús. Da mesma forma que nós eliminamos o Internacional também. Mas nós eliminamos dois concorrentes, na minha opinião, que são mais fortes que o Lanús Sul-Americano, e nós saímos numa competição que a gente tinha todas as condições de passar e chegar numa final. Mas eu nem deveria responder a tua pergunta, né? Eu coloquei o time pra frente porque a gente precisava abrir a defesa deles. Eu sabia que eles iam fechar, tanto eu coloquei o Kennedy de um lado, o Riquelme do outro, justamente por isso. Tinha que sacrificar alguém no meio. Simplesmente por isso. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, agora muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então eu acabei, antes de vir para cá, de pedir indenização para o presidente. Então a partir de agora vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele. Eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. O Fluminense também, você para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios na internet e continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba.